Bom dia, gente. Eu vou aguardar um pouquinho, tá? Para o pessoal ir entrando. O Sérgio já passou a nota para vocês da prova? Não, eu vou olhar aqui, eu já falo, tá bom? Ó, a nota aqui da mensal, aquela que vocês fizeram lá no portal, né? Foi a semana retrasada, né? Que a semana passada não teve aula. A Maria Fernanda tirou 5, valia 5, tá? Luiz Felipe tirou 4. O Gustavo tirou 4 e a Ana Lara tirou 4,5. Bom? Certinho. Acho que eu vou começando, gente. Não sei se o pessoal tá entrando, como é que tá. E se eles forem entrando, a gente vai. Aí entrou mais um, ó. Caio. Ó, eu vou começando então e eu vou compartilhar a tela aí. Agora a gente vai ver a segunda parte aí da apostila, tá? Que é referente ao núcleo celular. A gente falou das organelas membranosas, não membranosas, né? Fizemos aí alguns exercícios. Agora a gente vai falar do núcleo, tá? E essa matéria, então, vai ser a matéria da próxima prova, tá? Então, não sei, eu não vou conseguir dar tudo hoje, né? Mas não sei também ainda, o Sérgio não passou a data da prova, mas acredito que até o dia da prova a gente consiga terminar aí, tá bom? Então, chama núcleo celular, eu não peguei a página, tá? Mas é logo na sequência aí das organelas, aí começa sobre núcleo celular, tá bom? Então, aqui, ó, a figura que eu coloquei não é a célula, é o núcleo da célula. Então, é como se a gente tivesse tirado o núcleo, né, da célula, para especificar tudo que tem dentro do núcleo e falar mais da função desse núcleo, tá? Então, aqui, ó, nesse núcleo que está rodando, o que eu quero que vocês foquem, né, ou de certa forma memorizem aí? Que o núcleo, ele é formado por uma membrana, né? Ele é envolvido por uma membrana, que também dá para ver, ó. E dentro do núcleo tem algumas estruturas, mas a que se destaca mais é o material genético, é o DNA. Sempre quando a gente estuda o DNA, a gente cita o núcleo, né? Lembrando que núcleo só aparece na célula eucarionte, porque a célula procarionte, que é a bactéria, ela não tem núcleo, o material genético fica solto no citoplasma,
tá? Então, o núcleo é envolvido por uma membrana chamada carioteca, e essa membrana, ó, é cheia de furinhos. Se a gente ampliar bem, dá para ver aqui, ó, para fazer trocas, igual a membrana plasmática, que tinha poros, né, que a gente viu que entrava, saía substâncias, o núcleo também, tá? E dentro do núcleo a gente vai destacar outras estruturas além, então, do DNA, do material genético. Aqui, ó, uma animação só para a gente ver. Em marrom, então, é o núcleo, as bolinhas seriam os poros. Aí ele abre o núcleo para ver o que tem dentro, tá? E dentro do núcleo tem um outro núcleozinho que chama nucleolo, que seria esse aqui marrom claro, né? E o material genético. E o núcleo também é preenchido por uma substância gelatinosa igual ao citoplasma, só que aí não chama citoplasma, tá? Tá vendo? Então aqui é o nucleolo e o material genético vai estar solto aí nesse núcleo. E aqui a gente vê ao redor da célula as demais organelas que a gente já estudou, tá? Então, em termos de função, assim, a gente sabe que fala a função geral, né, do núcleo. Então, o núcleo, ele faz o controle celular. Então, foi isso que a gente já citou em outras aulas. Ele controla tudo que vai aparecer, que acontecer na célula, né? A nível de citoplasma, de reações químicas. Então, ele vai controlar tudo, controle celular. E como tem o DNA dentro do núcleo, ele vai fazer a hereditariedade. O que é isso? Ele vai passar as características hereditárias, né, genéticas, de geração em geração, porque a célula lá do testículo, a célula do ovário, vai se duplicar para formar o óvulo espermatozoide e esse DNA vai ser passado para essa célula. Então, quando forma os gametas, a gente já estudou também, né, que ele recebe o espermatozoide tem metade do DNA do pai, o óvulo metade da mãe, e aí vai se juntar para formar a gente, no caso, né? Então, é a partir do núcleo do DNA que vai passar a hereditariedade. Então, a gente resume a função do núcleo, controle celular, e aqui ele coloca como controla as reações químicas, né? Tudo que acontece na célula, e a hereditariedade, tá? Aqui, ó, só para a gente entender o que é esse controle celular. É uma experiência onde eles cortaram o núcleo, pegaram uma célula, eles fazem isso com algas, muito com algas para fazer experimentos. Aí eles cortam a célula. Aí uma parte fica com o núcleo e a outra parte sem o núcleo. Aí eles vão acompanhando e percebem que a parte com núcleo, ela reconstitui totalmente. E a parte sem núcleo morre. Ela não consegue ir para frente, embora ela tenha muitas organelas, né? Tipo mitocôndria, tem retículo rugoso, retículo liso, o Golgi, tudo que a gente estudou, mas sem núcleo ela morre. E aí eles foram além ainda, pegaram essa célula que está sem núcleo e implantaram o núcleo de outra célula. E aí eles perceberam que a célula sobreviveu e conseguiu, inclusive, se dividir. Tá? Então, realmente isso prova que o núcleo, ele exerce uma função de controle, ele controla tudo na célula, né? Por conta do DNA, né, gente? O DNA é que vai, as características genéticas aí é que vão influenciar a produção das proteínas, a produção de tudo que a célula precisa, tá? Então, o núcleo é fundamental aí para o controle celular. Normalmente, ó, esse núcleo, ele é redondinho, ele tem forma esférica em geral, em qualquer célula, seja uma célula animal, uma célula vegetal, um protozoário, um fungo, em geral é redondinho. E em geral também ele fica na posição central. A gente sempre desenha no meio da célula, né? Mas às vezes, tipo célula vegetal, não sei se vocês lembram que tem o vacúolo. O vacúolo é uma bolsa bem grande, né? Às vezes ele empurra o núcleo um pouquinho para a periferia. Então, dependendo da célula, não necessariamente o núcleo vai ter. Acho que tinha caído a conexão, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, então eu vou voltar lá, tá? Repita um pouquinho o slide. Acho que foi rapidinho, né? Acho que estávamos aqui. Então, a posição geralmente central, só que não obrigatoriamente, tá? Aí, o que mais que é importante? A função que eu coloquei de novo, né? A hereditariedade e o controle de tudo, do metabolismo da célula. E o número de núcleos, gente, em geral é 1. Quando a gente olha dentro da célula, a gente vê o núcleo. Só que tem célula que tem mais.
Por exemplo, a célula do músculo cardíaco, do miocárdio, do coração, as células do coração lá que formam o músculo do coração, pode ter mais de um núcleo, tá? Então, pode acontecer de uma célula ter mais de um núcleo. Até por razões de função, né? No caso, o coração ali, se um núcleo falha, aí você tem outro para repor as atividades da célula, tá? Então, pode ter mais de um núcleo. Aqui, então, é uma visão mais detalhada desse núcleo. Então, esse roxo escuro cheio de bolinhas, de porozinhos, é a carioteca, que pode ser chamada também de membrana nuclear. Não põe só a membrana, porque tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, então, se está o núcleo aqui, a membrana plasmática estaria envolvendo a célula, tá? Então, a membrana nuclear é o carioteca. Dentro do núcleo, ó, tem uma substância gelatinosa, que não é o citoplasma. Ele pode se chamar cariolinfa, nucleoplasma. Eu prefiro chamar de nucleoplasma, porque citoplasma preenche a célula, nucleoplasma preenche o núcleo, dá para associar, tá? Mas pode ser chamado de cariolinfa, tá? Aqui é o nucleolo que eu falei, a gente costuma fazer uma bolinha dentro do núcleo. Na verdade, ele é um aglomerado de RNA, de material genético. E ele não tem membrana envolvendo. O material genético fica enroladinho aí, só que é o RNA. E aqui o DNA, que pode formar filamentos finos, longos, que geralmente a gente chama de cromatina, tá? Então eu pus aqui, filamentos de cromatina. Quando ele está enroladinho assim, bem visível, e aqui ele está até duplicado, que depois a gente vai estudar isso, a duplicação do material genético, a gente consegue ver melhor, tá vendo? Ele fica grosso. Então, ao invés de chamar de cromatina, que é um filamento fininho, a gente passa a chamar de cromossomo. Então, acho que eu até já comentei isso, mas eu vou falar de novo, tá? Então, quais são os componentes? A membrana nuclear ou carioteca, cheia de poros para troca de substâncias, a cariolinfa ou nucleoplasma, que preenche o núcleo, o nucleolo, que armazena o RNA ribossômico, e o DNA, que se estiver representando filamentos fininhos, eu chamo de cromatina. Se estiver representando cromossomos mais grossos, eu chamo de cromossomo, tá? Então, os componentes aí, tá vendo? Carioteca, carioplasma, nucleolo e cromatina. E aqui eu repeti a figura e pus uma tabelinha embaixo, que eu não sei se vocês às vezes estão anotando, fazendo resumo, né? Depois eu disponibilizo aí para vocês, se quiserem até os slides no WhatsApp, eu não sei, com as funções básicas do núcleo. Quando vocês estão fazendo a provinha lá no portal, se às vezes fizer um resuminho no caderno, você acha rapidinho a questão, né? Não precisa ficar pesquisando no Google, né? Porque a prova eu não vou sair disso, né, gente? É o que eu estou explicando para vocês que eu vou cobrar na prova. Então, ó, a carioteca, então aqui eu especifiquei, ela é uma membrana dupla, nem precisa por isso, mas que delimita o núcleo, que envolve o núcleo, tá? Aí lembrando então que ela tem poros para permitir as trocas. O nucleoplasma, então, ou a cariolinfa, é uma massa de fluida, tipo um material gelatinoso, que preenche o núcleo. E aqui ele está falando que é onde fica o nucleolo e o DNA, que é a cromatina, tá? E o nucleolo, então, ele é uma constituição densa aí de material genético, principalmente RNA, tá? Aqui eu coloquei DNA, proteínas, mas principalmente RNA. E a cromatina, então, são os filamentos que formam aí o DNA, que vão ter as nossas características genéticas. Todas as sequências que a gente viu lá no comecinho do ano, de timina, adenina, citosina, guanina, né? Que é o DNA formando os nossos genes, certo? Aqui, então, um detalhe da carioteca dos poros, tá vendo? O que ele tá mostrando aqui? O poro. Então, aqui é o meio do citoplasma e aqui é o meio nuclear. Então, as substâncias do núcleo atravessam o poro e vai para o citoplasma, e a do citoplasma atravessa o poro e vai para o núcleo. Então, pode ter uma troca constante através desses poros aí do núcleo, certo? Então, eles afirmam, inclusive, gente, que a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo aqui, ela é uma continuidade da membrana plasmática e dos retículos, do retículo endoplasmático. Segundo a teoria, não sei se vocês lembram, né? A teoria da célula que foi formando
membranas internas. Vamos ver se eu consigo só associar aqui para ter uma ideia. Sei não. Eu ia desenhar para vocês. Bom, tudo bem. Então, aí a gente faz, no caso, a célula, né? Vamos imaginar aí a célula redondinha. Aí, o que eles acham? Que aquela própria membrana redondinha, ela foi sofrendo dobras internas. Acho que, não sei se vocês lembram que a gente já falou isso. E essas dobras internas, elas foram entrando até o centro da célula e formou o núcleo e as organelas membranosas. Então, por isso que aqui fala que é uma continuidade do retículo, inclusive da membrana. A membrana que formou todas as organelas membranosas, inclusive a carioteca, porque a primeira célula que surgiu não tinha carioteca. Aí surgiu depois, né? E é uma membrana, uma camada dupla também, ó, tá vendo? Uma, duas camadas, embora ela seja fininha, mas ela é dupla. E ela tem ribossomos, porque o retículo endoplasmático rugoso, ele fica coladinho aqui na carioteca, tá? Então, é uma continuação da carioteca entre o retículo endoplasmático e chega até na membrana. Então, a substância que às vezes sai daqui, ela já vai entrar nos canais, no retículo liso, vai sendo transportada, pode chegar até aqui a membrana e de repente ser eliminada da célula, dependendo da substância e da função dela. Então, ela faz comunicação aí por esses canais de membranas até a membrana plasmática, tá? E tem os poros aí que eu já falei. O carioplasma, então, é tipo uma massa gelatinosa, incolor, né? Coloidal no sentido de ser essa substância gelatinosa. Composto, então, o que tem nessa massa gelatinosa? Principalmente água e proteínas, mas o DNA também fica ali, né? Disperso nessa massa gelatinosa, tá? Ó, aparece, então, o nome de nucleoplasma ou cariolinfa. Tá? Então, você que vai escolher aí o que você achar melhor, tanto faz, tá? E tem todas as estruturas nucleares, então, igual o citoplasma. O citoplasma suporta todas as organelas, né? E o nucleoplasma também, então é nele que vai ficar mergulhado o nucleolo, o DNA, tá? O nucleolo pode ter outro nome, é bem raro, viu, gente? Esse nome, mas se aparecer, plasmossomo. É a mesma coisa que nucleolo, tá? Às vezes até eu esqueço desse termo. Então, ele reserva RNA, principalmente RNA ribossômico. O próprio nome já te dá uma dica, é um RNA que vai formar os ribossomos. A célula tem que ter muito ribossomo para fazer proteína, né? Que ribossomo faz proteína. Então, é a partir do RNA que vai fazer os ribossomos. Então, a célula, ela fica meio que preparada, ela armazena RNA ribossômico no nucleolo para estar sempre fazendo ribossomo. Não possui membrana, o nucleolo, como eu falei, né? E é ele que vai formar os ribossomos, então. Aqui a gente vai especificar um pouquinho o material genético. Ó. Então, como que é formado esse material genético? Como a gente já tinha visto, é o DNA, né? Que fica livre ali no citoplasma. E a gente até já estudou que o DNA humano, ele é dividido em 46 filamentos muito longos, que são os cromossomos, né? 46 porque 23 veio do pai e 23 veio da mãe. E aí a gente estudou lá na primeira apostila que quando a gente detalha o DNA, ele tem essa forma de dupla hélice. Lembra? Aí aqui parece uma escadinha no corrimão da escada seria o fosfato e a pentose aqui também, e eles se ligam pela base nitrogenada, que seriam os degraus, adenina, timina, citosina, guanina, lembra, né? Então, aqui eu tenho uma visão do DNA. Então, quando eu falo no núcleo fica o material genético, embora tenha o RNA também, mas o DNA é o que se destaca mais. Espera aí que a Maria Eduarda entrou, deixa eu só anotar aqui. Então, o DNA, pela quantidade, né, de material genético que tem, que é muito maior comparado com o RNA, então eu destaco esse DNA. Então, eu chamo de material genético,
cromatina, cromossomo, DNA, tudo a mesma coisa, tá? Só que lembrando que também tem o RNA, que também é material genético. Mas quando eu me refiro a cromatina e cromossomo, é o DNA, tá? E o DNA, ele vai passar por várias fases na célula. Então, quando ele tá fininho, que eu falei, ó, eu costumo chamar de cromatina, que é o material genético descondensado, um fio bem fininho e longo. Essa parte, quando a gente está nessa fase da célula, que ele está fininho e longo, a gente não consegue ver no microscópio, a gente vê um rolo só de fios muito finos e enrolados ali, tá? Só que à medida que a célula vai se organizando, porque a célula vai se dividir, depois a gente vai estudar isso, ela vai passando por fases diferentes. Por isso que eu pus aqui, ó, fases diferentes da célula. Então, a cromatina, que são os fios fininhos, pode ser também chamada de eucromatina, ela começa a se enrolar. E aí vai formar o cromossomo. Nessa fase de condensação aqui, eu chamo de heterocromatina, ela já está enrolando, tá vendo? Então, esses fiozinhos vão enrolando, 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 enrolando. Aí eu designo de cromossomo, que é o DNA condensado. E aí, ele vai se duplicar, ó. Esse fio, ele faz uma cópia dele mesmo. E aí, por quê? Porque depois a célula vai se dividir aqui. Metade desse DNA vai para uma célula e metade vai para outra. Que assim, bem a grosso modo, a gente já até comentou isso. Quando a célula se divide, uma forma duas. Então, se vai formar duas, tem que ter material genético para essa que está se formando. Por isso que o DNA se duplica, tá? Então, são três fases, ó. O DNA descondensado, formando a cromatina, o DNA condensado, formando o cromossomo, e o DNA duplicado, o cromossomo duplicado. Então, se eu ver o cromossomo grosso com um filamento só, é porque ele ainda não se duplicou. Nessa forma, é porque ele já está duplicado. Tá? Essa bolinha aqui, gente, na verdade é uma areazinha mais estreita. É onde os fios se unem. Essa areazinha chama centrômero. Eu vou mostrar, tá? Então, aqui também tem, tá? Porque aí forma um filamento aqui, outro aqui. O centrômero segura os dois filamentos. E aqui o centrômero vai unir as duas cromátides. Porque como ele duplicou, eu chamo cada parte do cromossomo de cromátide, tá? Cromátides irmãs. Também eu vou mostrar mais pra frente. Aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o cromossomo simples, que ele já tá ficando enroladinho, ó. Tá? Aqui é o centrômero que une os filamentos. Só que aí a célula tá se preparando para dividir. Vai duplicar o material genético. Ó. Então, esse filamento, igual a gente estudou na apostila 1, o DNA faz uma cópia dele mesmo. Lembra? As duas fitas se separam, aí entram bases nitrogenadas. É aquele processo. O DNA se duplicou, portanto, ele ficou com duas cromátides, que eu chamo de cromátides irmãs, ó, porque elas são idênticas, uma é cópia da outra. Os mesmos genes, na mesma sequência, na mesma posição, na mesma função, tá? E aí depois, quando a célula for se dividir, esses filamentos se soltam, porque um vai para uma célula, outro vai para outra, na divisão celular. Tá? Então aqui depois a gente vai falar disso, não precisa guardar agora, mas quando a célula, o DNA está se preparando, se duplicando, eu chamo essa fase de intérfase. E depois a própria divisão, a mitose. Então uma célula forma duas nessa divisão celular, então o material genético se separa. Aqui, ó, um detalhe bem ampliado de um cromossomo, tá? Então, esse cromossomo está bem condensado, tá vendo? Dá para ver que os fiozinhos todos estão enrolados, unidos pelo centrômero, e são duas cromátides. Essa é uma e essa é outra, cromátides irmãs, certo? Por quê? Porque uma é cópia da outra. E tem cromossomo que tem alguns estreitamentos, não é igual em todos, varia de cromossomo para cromossomo. Como a gente tem 23 pares, às vezes dá para diferenciar um par do outro pelas diferentes constricções que ele tem. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma constricção além do centrômero, bem na pontinha. Então, esses filamentos ficam meio que separadinhos aqui por essa constricção. Tá? Então, eles podem mudar a forma, os cromossomos. Eles não são do todo do mesmo tamanho, tem cromossomo maior, menor, né? E o centrômero também vai mudar
Eu já vou mostrar para vocês, tá? O que interessa, então, é que o cromossomo se duplica, tá? Ele se duplica porque a célula tem que se dividir. E aí, então, no momento em que ele se duplica, ele fica com duas cromátides e depois as cromátides se separam. Cromátides irmãs, tá? Aqui que eu falei, ó, tem cromossomo grande e pequeno. Aqui tá mudando, tá mostrando que pode mudar o centrômero. O que é o centrômero? É aquela constricção que ele tem para unir os filamentos. Não vou cobrar nome de cromossomo, ó, de cromossomo, mas o que eu quero que vocês entendam? Que além de variar o tamanho, varia a posição do centrômero. Então, esse aqui, ó, meta vem de meio, meta meio. O centrômero tá bem no meinho, de modo que o cromossomo formam dois filamentos, a gente às vezes chama de braços, tá? De tamanhos iguais. Meta tá no meio. Ó, submeta, um pouquinho acima do meio. Submetacêntrico, o centrômero está um pouquinho acima do meio, ó, comparado com esse. Então, eu vou ter um braço com um filamento muito maior de um lado e um filamento menor do outro. Então, metacêntrico, centrômero no meio, submetacêntrico, centrômero um pouquinho acima. Aí tem um, ó, que chama acrocêntrico, porque o centrômero fica bem na pontinha, formando um braço bem longo e dois aqui pequenininhos. E esse tipo aqui, ó, o telocêntrico, o centrômero tá lá na pontinha final mesmo. Esse cromossomo nem aparece na espécie humana, a gente tem esses três tipos, ó, em termos de posição de centrômero. Esse aqui não, mas ele existe em outras espécies. Então, é o telocêntrico com o centrômero bem na pontinha, formando apenas dois braços, certo? Então, pode mudar o tamanho. Aqui eu fiz todos grandes, tá? Mas tem cromossomo menorzinho, tem médio, e pode mudar a posição do centrômero. Então, é isso que eu quero de vocês. Independente de nome, o que varia de um cromossomo para o outro? O tamanho e a posição do centrômero, certo? E aqui, ó, um detalhe muito importante, que talvez eu já tenha comentado com vocês, tá? Em outras oportunidades, mas é sobre o número de cromossomos. Eu não me lembro bem se a gente chegou a falar disso nas outras apostilas. Mas a gente então sempre fala, o indivíduo humano, o ser humano, a espécie humana, tem 46 cromossomos. Isso a gente vai aprendendo e vai associando e vai guardando, né? 23 que veio do pai, 23 que veio da mãe. Então veja aqui, como se fosse o par aqui. Eu peguei um par. Vamos considerar que nesse par, que é um cromossomo bem grande, ó, eu tenho o azul que veio do pai e o vermelho que veio da mãe. Então, esse aqui, na hora que fundiu a célula para formar o embrião, veio do espermatozoide, esse aqui veio do óvulo, tá? Por que forma par? Porque são iguais, tá? Como a gente é da mesma espécie, os cromossomos que tem lá no espermatozoide e os cromossomos que tem no óvulo vão ser 23 pares, porque eles têm os mesmos genes com as mesmas funções. Então, esse aqui formou um par porque eles têm, por exemplo, o gene azão e o gene azinho. Vamos imaginar que esses dois genes é para dar a cor do olho, tá? Ah, só que é azão em um porque ele tem olho castanho, azinho no outro porque tem olho azul. Mas é o mesmo gene com a mesma função. E ele vai estar no mesmo cromossomo, tá? Na mesma localização do cromossomo. Por isso que o cromossomo é homólogo, porque ele tem os mesmos genes e as mesmas funções. Aí eu vou lá observar outro par de cromossomo. Às vezes varia um pouquinho o tamanho. Tá vendo que o centrômero aqui tá diferente? Às vezes o centrômero vai estar no meio, mas vai ter um igual que veio do pai e um igual que veio da mãe. De modo, então, que eu tenho 23 pares. E os pares são chamados de homólogos, homo-iguais, certo? Não tem jeito desse GNA ser para a cor da pele e esse GNA ser para o tipo de cabelo, não. Se o cromossomo é homólogo, os genes que aparecem nele têm a mesma função e a mesma posição, tá? Então, o que está mostrando aqui? Embora eu fiz todos do mesmo tamanho, ó, mas o que é uma célula diploide? É uma célula que tem pares de cromossomos, ó, um par aqui, outro par aqui, outro par aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, assim por diante. Então, diploide, de dois, um de cada, dois, 2N,
Um de cada. 2 representa que um veio do pai e um veio da mãe. Então, a célula diploide tem pares de cromossomos. Cuidado, eu vou perguntar lá na prova. O que é uma célula diploide? A diploide é que tem 2. Não, calma aí. 2 o quê? Vamos explicar direito isso. A célula diploide é aquela que tem pares de cromossomos. Também não vai pôr 2 pares, né? Porque senão vai dar 4. Então, ela tem pares de cromossomos. Os cromossomos formam pares. Por isso que ela é diploide, certo? E aqui tá falando, ó, que esses genes, como eles estão nos cromossomos homólogos na mesma posição e eles têm a mesma função, eles são chamados de genes alelos. Alelos porque estão em cromossomos homólogos na mesma posição e têm a mesma função. Tá? Mais para frente a gente vai falar mais desse termo. Agora aqui, ó, é uma célula haploide. Eu coloquei a diploide de novo para você comparar, tá? Então, qual é a diferença? A diploide, 2 pares. Então, formam pares os cromossomos. A haploide é N. N porque tem um de cada. Como é que é isso? Célula haploide, gente, é célula sexual. Então, o óvulo vai ter 23, a metade, por isso que ele não vai ter pares. O espermatozoide vai ter 23, ele não vai ter pares. Ah, o grão de pólen das plantas, que é a célula masculina, vai ter a metade. Então, a célula haploide, que formam os gametas, sempre tem a metade. Então, em termos gerais, se você pegar o corpo humano, qualquer célula, gente, da pele, de qualquer órgão, do estômago, do coração, do pulmão, do olho, a célula que forma lá o dedão do pé, né? Tudo isso é uma célula diploide do corpo. Mateus. Desculpa aí, gente. Então, é uma célula diploide, porque tem pares de cromossomos, certo? Então, aqui é uma célula haploide, um de cada. Célula do corpo, diploide, gametas, haploide, certo? Então, o que eu tenho que associar? Às vezes, ele vai chamar a célula somática. Célula somática, soma, é diploide, porque ela tem o dobro. Somou o cromossomo que veio do pai ou do macho, o cromossomo que veio da fêmea. Então, somática é célula de qualquer parte do corpo, menos gameta. Certo? Aqui, então, tá mostrando, ó, o espermatozoide e o óvulo, ó, metade, 23 cromossomos, 23 cromossomos. Então, ela é N, ela tem um de cada. Tá? Aqui vai ter 23, aqui 23. Quando juntar os dois, é que vai fundir todo o núcleo e vai formar a célula com 46. Tá? Então, obrigatoriamente, os gametas têm que ter metade, porque na hora de fundir, ele vai manter o número da espécie. E se ele não tivesse a metade, né? 46 com 46 ia dar uma célula com 92. Não pode. Então, sempre gameta em qualquer espécie, seja planta, seja animal, vai ter a metade do número de cromossomos, certo? Então, aqui só para associar de novo, ó. Se a célula for diploide, eu pus coloridinho para mostrar que forma pares. Então, rosa com rosa formou um par, roxo com roxo outro, amarelo com amarelo formou outro par. E a haploide não. A haploide tem um de cada par. Então, diferencie célula haploide de diploide. A célula haploide tem um cromossomo de cada par, enquanto a célula diploide tem cromossomos aos pares. A célula haploide, então, vai ter metade do número de cromossomos e a diploide vai ter o dobro. Tá? Tá vendo? Ó, aqui de novo. Aqui a gente fez basicamente quase todos iguais, né? Mas os pares não são iguais do mesmo tamanho, mas só para entender. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares. Então, se eles estão aos pares, e nem sempre, gente, vai estar juntinho assim um do outro. Às vezes eles se espalham. E aí, como que eu vou achar o par? Pelo tamanho. Às vezes tem 2 grandes, esses 2 maiores formam um par. 2 médios e 2 pequenininhos. Então, dá para formar 3 pares. O par grande, o par médio e o par pequeno. Tá? Então, aqui tem 5 pares, enquanto que aqui, ó, aqui até variou um pouquinho o tamanho, mas é um de cada. Haploide. Aqui de novo, ó. 2N igual a 6. Esse forma par, esse par e esse par. Então, no total tem 6 cromossomos, só que eles formam pares. Então, 2N igual a 6. E essa aqui não forma par.
Então, ela é N. N igual a 3 cromossomos. Então, diploide, haploide. E aqui, ó, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei que eu não preciso guardar o número de cromossomos de cada espécie. Não, eu sei muito bem, né, e gravo bem o do ser humano, que a gente fala muito, né? Então, o ser humano, a espécie Homo sapiens, tem 46 cromossomos na célula diploide. Agora, olha aqui, o gorila tem 48, é característico da espécie. O chimpanzé também tem 48, o cachorro tem 78. Olha essa mariposa, 440. Essa mosquinha aqui, ó, é uma mosquinha bem comum, chama mosquinha das frutas. Se você tem uma banana na fruteira, uma fruta bem madurinha, é comum essas mosquinhas virem. Ela é uma amarelinha, tá? E ela é uma dos animais mais estudados em genética. Por quê? Porque só tem 8 cromossomos. Então é fácil, né? Você vai lá, põe no microscópio, analisa um número pequeno de cromossomos, tá vendo? Ninguém vai ser trouxa de estudar um bicho que tem 440 cromossomos. Vai dar um puta trabalho para você ficar olhando, observando, contando, analisando. Então eles estudam a drosófila em genética, é bem comum, tá? Ó, vegetal, arroz tem 24 na célula diploide, feijão tem 22 e milho tem 20. Então, o que eu quero? Se você tiver um exercício e ele te dá o número da célula diploide de cromossomos, às vezes você tem que achar o haploide. Então, a mariposa, por exemplo, se a célula diploide tem 440, quanto que vai ter o óvulo espermatozoide? A metade, 220. Ó, o óvulo espermatozoide da mosquinha. 4 cromossomos do espermatozoide, 4 óvulos. Então, a ideia é essa, ele te dá um número, ou 2N ou N, para você achar o oposto. Então, se ele te der o número 2N do milho, 20, você vai achar a célula haploide, que é 10. Ou ele te dá a célula haploide, que é o pólen e o óvulo da flor do milho, né? Que é 10, e você vai dar o número da diploide, que é 20. Certo? Bom, ó, tem menos de um minutinho aí, a outra parte é um pouquinho mais complexa, então eu vou parar por aqui hoje. Tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Não? Tranquilo? Então, ó, deixa para fazer os exercícios de núcleo quando eu terminar, porque como eu não terminei, às vezes vai ficar meio difícil algumas coisas que vão aparecer nos exercícios. Então, a semana que vem eu adianto um pouquinho o núcleo e aí depois vocês fazem os exercícios. Tranquilo? Então, para essa semana aí, não tem tarefa de biologia. Vamos aguardar aí para terminar o restante aí, tá bom? No mais, então, gente, bom final de semana aí para vocês, tá bom? E até sexta, então, ok? Eu vou disponibilizar depois a aula lá no portal no canal do Liceu, tá? Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana para você. Vocês também. Tchau.